a Janja não é a única mulher de presidiário que passeia às custas do brasileiro. Pois é, não é mesmo, né? Senhor Sepúlveda, já se fala em abertura de CPI. Enfim, queria ouvir o senhor a respeito desse tema. Ô, Ítalo, eu acho o seguinte, que o que você leu agora fura completamente todas as desculpas dadas pelo Dino, dizendo que não sabia. Ou como é que uma pessoa é recebida no Ministério da Justiça sem saber? Mas quer dizer que, então, o Ministério dos Direitos Humanos, do Silvio Almeida, pagou as passagens para uma pessoa que eles também não sabiam quem era? Quer dizer, isso é tudo uma mentira. Depois, essa notícia diz o seguinte: muitas das coisas que ela pediu foram atendidas pelo Ministério da Justiça. Então, quer dizer que o Ministério da Justiça atendeu a uma pessoa que ela não sabia quem era. É isso? Quer dizer, isso é uma catadupa de mentiras e de falsidades poucas vezes vista. Eu, antes de comentar o que você me perguntou, eu queria ler aqui 2 posts. Um é do jornalista Silvio Navarro, que diz o seguinte: o dia de ontem, né, termina com a seguinte notícia: o governo Lula não só abriu as portas de ministérios para a dama do tráfico, como pagou a viagem dela a Brasília. Num país sério, seria o fim da linha para Flávio Dino e Silvio Almeida. Mas isso num país sério. Bom, agora nós temos o Paulo Pimenta, que é o orquestrador do gabinete de todas as desinformações postadas na mídia. Vejam bem o que é que ele diz. Os que imaginam que seremos acuados por ações orquestradas do crime organizado e das milícias bateram em porta errada. Vejam a inversão do que está acontecendo. Todo o apoio e solidariedade ao ministro Flávio Dino. As digitais dos milicianos e seus aliados estão cada vez mais nítidas. Que milicianos? Que aliados de milicianos? Quer dizer, o sujeito é o porta-voz de um governo que está recebendo a mulher de um dos dirigentes do tráfico de drogas, do Comando Vermelho, uma organização criminosa, e o sujeito faz essa inversão de narrativa. Isso, digamos assim, isso é quase um case para apresentar como é a inversão do discurso, né? Agora, Ítalo, eu não acho que isso seja só de abrir CPI. Eu acho que isso tem que ser imediatamente apresentar queixa-crime contra essas pessoas e exigir a demissão imediata desses 2 ministros. Hoje já tivemos ministros da Suprema Corte dando recadinhos através de jornalistas de que isso é um cerco indevido ao Flávio Dino. O que eles têm que dizer? O que eles têm que falar sobre isso? Perfeito, Sepúlveda. Não, e agora é o seguinte, José Sepúlveda. Eu vou só agora, antes de você fazer outro comentário, eu só vou dizer aqui uma coisa que eu nas costas tenho tido com o Ivan Kleber. Nós temos uma visão muito diferente do que está havendo por aí. Nossa, isso é uma briga interna, é um não sei o quê, é um que denuncia o outro. Meus caros, olhem para fora do país, porque isso não é um problema de uma briga interna da esquerda. Essa gente foi meter-se com terroristas do Hezbollah, está elogiando o Hamas e as suas ações terroristas e atacando Israel como um Estado terrorista. Eles foram acusados por autoridades americanas e foi chamado uma autoridade diplomática do Itamaraty para receber a queixa formal nos Estados Unidos de que o Brasil estava vazando informações de um sistema internacional de inteligência para inimigos. Agentes da ABIN estavam fazendo isso.
O Soldino não é alheio a muitas dessas coisas. Então, abra um pouquinho os olhos e olhe um pouquinho para fora, em vez de quererem ficar procurando narrativazinhas com que se enche a cabeça das pessoas nos bastidores de Brasília. Perfeito, Sepúlveda. Agora, Sepúlveda, o recurso a essa narrativa, essa tentativa de inversão, né, como eu bem colocou aqui, assim, é um atentado à nossa inteligência, né? Uhum. O senhor percebe, bom, eu costumo dizer o seguinte, né? A minha visão, né, é que nós estamos percebendo, né? Estamos começando a perceber o comecinho de uma derrocada, né? Na minha visão. Por que eu acho isso? Alguns podem dizer que eu sou muito otimista, mas eu não acho que é o caso, não. Acho que eu estou sendo realista. Porque você já percebe elementos do próprio sistema já saltando fora já e já atacando, né? Então você, por exemplo, essa história toda começou com o Estadão. Agora você já tem, né, o Metrópolis noticiando, fazendo a seguinte manchete. Olha só, a seguinte manchete. Encontro de Boulos com a dama do tráfico do Comando Vermelho. Encontro de Guilherme Boulos com a dama do tráfico do Comando Vermelho na Câmara dos Deputados vira munição antes da eleição à Prefeitura de São Paulo, né? O deputado Guilherme Boulos conversou com Luciane Barbosa, a dama do tráfico em Brasília. A esposa de Clemilson dos Santos Farias, do tio Patinhas, líder do Comando Vermelho no Amazonas, também participou de 2 reuniões do Ministério Público e Segurança, Ministério da Justiça e Segurança Pública em um período de 3 meses, né? Enfim, você já vê o próprio Metrópolis já falando a respeito desse assunto já, né? Então, assim, o senhor como é que o senhor está vendo assim o clima gerado a respeito dessa notícia, né? Eu sei que o senhor fala assim, a CPI é muito pouco, de fato, né? Era para esse pessoal ser sacado de uma vez, né? Mas dada a circunstância, né, nós precisamos ver muito mais a tendência do que o fato concreto, né? Isso eu acho que eu lembro que o Paulo Figueiredo costumava pontuar no nosso radar da mídia, né? Assim, é muito mais importante você sacar a tendência, né? Você perceber a tendência do que o fato isolado, né? O fato isolado é um recorte, né? A tendência, né? É muito mais importante. Como é que o senhor está vendo? Qual que é a tendência que o senhor está vendo, né? Diante de uma notícia como essa? Olha, eu vou ser muito franco. Eu vou ler aqui um pequeno tweet que eu escrevi ontem, recorrendo a uma cena do cinema. Não sei se você alguma vez viu esse filme, que é um filme que tem muitos dados, inclusive políticos, interessantes. No filme do Lawrence da Arábia, há uma cena marcante em que um personagem se afunda nas areias movediças. Quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Essa é a imagem do regime neste momento. A cada declaração imoral e espúria de Lula em defesa do Hamas e com ataques a Israel, as areias se movem. Elas se movem no Ministério da Justiça, elas se movem com denúncias da ligação ao narcotráfico, elas se movem com advertências de organizações de judeus no país, dizendo que é perigoso o caminho que o Lula está tomando. Essa é a minha leitura no momento. Eles estão como o sujeito que está afundando nas areias movediças. E quanto mais eles se mexem, mais eles afundam. Veja que ainda agora vi um tweet do Paulo Eduardo Martins dizendo que o poço do Ministério da Justiça de Flávio Dino não tem fundo. Não foi uma reunião acidental. O Ministério deu andamento a pedidos da ONG da Dama do Comando Vermelho, como nós acabamos de ver aí. Então, eles sabiam quem era, não foi uma reunião acidental.
Isso quer dizer o quê? Isso não é a figura do sujeito que está afundando na areia? Você já deve ter visto uma cena assim, se não viu essa cena, viu uma cena assim, que é das coisas mais aflitivas, porque a areia movediça vai tragando o sujeito. E quando ela para, o sujeito acha que é o momento de se poder mexer e sair dali, e ele afunda mais. Essa é a minha leitura, então.